são detalhes que fazem a diferença no caso. Eu tenho a minha situação hoje, eu trabalho especificamente com obras de alto padrão. Então, assim, o nível de exigência dos arquitetos que me indicaram, Sim. ou que fizeram o projeto, e às vezes não é só um arquiteto, são vários para o mesmo projeto. Não só do projeto, mas tem a questão de interiores, às vezes tem a questão de iluminação. Tem paisagismo, paisagismo, tem iluminação, são tem vários profissionais, parte de imobiliário. Gente. Então, assim, ou às vezes aquele mesmo escritório de arquitetura consegue absorver tudo isso também. E então o nível de exigência é alto. Do proprietário também é alto. A expectativa do proprietário é alta. Então... Até porque muitas vezes o investimento é bem alto, né? O investimento é muito alto também. Então, ele tá na razão dele de ter uma cobrança alta. Sim. Porque, fatalmente, independente se a obra... Eu costumo dizer assim, a obra não precisa ter uma casa. A gente vamos falar do meu ramo hoje, mais especificamente. A residência não precisa ter 1.000 metros quadrados para ser uma obra de alto padrão. Sim. Ela pode ter 50 metros quadrados. Não é isso que diz se ela é uma obra de alto padrão ou não, para mim. Então, às vezes, muitos proprietários vêm falar comigo, investidores ou pessoas que eu fui indicado, e falam, Thiago, mas eu não vou fazer. Aí eles olham meu Instagram, eu não vou conseguir fazer com você minha obra. O que você faz é muito alto padrão para o que eu quero fazer. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, as suas casas são muito... o nível de exigência, é muito grande. Né? Eu falo, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Tem esse nicho específico que eu estou tratando, mas não quer dizer... não, minha casa só tem 200 metros, minha casa só tem 100 metros. Eu falei, não tem nada a ver. A casa ser de alto padrão não tem nada a ver com o tamanho. Obviamente que acaba... A grande maioria das casas de alto padrão tem isso, até pelo condomínio, o padrão do que a pessoa está procurando, o que ela quer na casa dela. O projeto, você arquiteto sabe como é que é. A pessoa vai aumentando, e aí depois, muitas vezes também a pessoa não percebe que o que ela fez extrapolou muito o que ela queria. Sim. Né? Isso tem acontecido muito. A pessoa vem com um projeto de 800 metros quadrados e quando eu faço muita estimativa de obra antes de começar. E 800 metros quadrados é fácil de você extrapolar qualquer coisa. É fácil de extrapolar qualquer coisa. Se você adicionar um cômodo ali, já... Não, pelo amor de Deus, é muita estourou. coisa. Então, assim, a pessoa... Então, já aconteceu muito da pessoa... Eu faço a estimativa, sempre, antes de ser contratado, eu sempre faço a estimativa, mesmo que a pessoa não pede, não, eu tenho certeza que eu vou fazer. É porque tem que cair a ficha dela da realidade, Tem que cair a ficha da realidade e até porque hoje a forma que eu trabalho tem tudo a ver com a estimativa de quanto a pessoa vai gastar. Ou eu trabalho por porcentagem na questão da administração, ou eu trabalho com um valor fixo que ele é dimensionado através de quanto vai ser gasto. E tem mais, eu acho que você estimando para ela o valor final é uma garantia para você também, né? É total uma garantia. Você não vai parar na metade do caminho. É total uma garantia, mas vamos combinar, né? Se parar no meio do caminho, você tá na mão da pessoa. Ela pode falar assim, não, isso aqui tá dentro do meu orçamento. Sim. Mas quem vai me garantir que essa pessoa pode arcar com isso? Mas se ela não tem nem a ficha da realidade, vamos dizer, mas esse fica é o problema, mais fácil, né? Fica mais fácil. Esse é um problema que ela tem que saber arcar com isso, né? Não vai ser saudável para ela parar uma obra no meio. A responsabilidade sai do seu âmbito e vai pro âmbito total dela. Total dela. O problema é quando você não tem, e muitas vezes isso acontece, você não tem... informações suficientes para fazer essa estimativa. Aí é um problema. A pessoa joga para você um projeto, às vezes, básico de prefeitura, que o projeto de prefeitura é muito básico, perto de um projeto executivo, obviamente. Então, a pessoa te joga um projeto de prefeitura, um projeto de aprovação de condomínio, que é relativamente simples. Muito, demais. Não, eu só queria saber, quanto que eu vou gastar nessa obra. Eu falei, só isso que você quer saber? Não, pode. Mais ou menos. Esse mais ou menos é lindo para engenharia. Mas o problema é que você vê assim, esse mais ou menos, e de fato você não vê um muro, o detalhamento de um muro. Nada. Aí você não vê, às vezes, que tem fossa. Não, nada. Aí tudo isso agrega muito fácil. Não, mas isso é o de menos. Assim, como é que eu vou dimensionar? Às vezes a casa tem um tamanho considerável. E como é que eu vou dimensionar a parte de fiação elétrica? Hoje, obviamente, aí com a pandemia, você deve ter observado, com certeza você trabalha com isso, sabe? O preço de tudo. Subiu muito. Literalmente tudo subiu muito. E as pessoas focam numa coisa muito assim, eu tenho muita obra em estrutura metálica. Hoje eu estou começando a trabalhar mais com steel frame, mas eu tenho muita obra em estrutura metálica. E o aço deu aquele salto absurdo durante a pandemia. E eu estava com obras em andamento, obras para começar e obras em situação de estimativa. Nossa. Então aconteceu um pouco de tudo na época. E ao mesmo tempo aquele boom que eu esperava, já falando da pandemia em si,
Eu esperava que tudo ia baixar um absurdo. Eu tinha uma situação de várias obras em andamento que o pessoal chegava para mim, aquele seu Zezinho que eu falei que eu gosto muito, por exemplo, ele chega para mim e fala: ô doutor, será que a gente vai ter que parar? Será que eu vou ter que dispensar o pessoal, ficar em casa, a gente não vai poder trabalhar? Isso lá em meados de março, quando começou o negócio da pandemia, quando começaram a fechar comércio, aquela coisa toda. Eu falei: ó, enquanto ninguém falar nada da construção civil, a gente vai continuar. Mas eu tinha quase certeza que ia parar. É que em geral tava parando, né? Aconteceu o contrário. Não, a construção civil é essencial e vamos continuar. E aí foi uma loucura, porque aconteceu totalmente o oposto do que eu esperava. E a gente teve que multiplicar as equipes. Foi assim, né? Tanto que subiu o material muito por conta disso, muito, né? A construção civil, sim. Revestimentos, né, no geral, parou de produzir. Parou. Teve uma questão até com as concreteiras, que começou a faltar cimento, começou a faltar concreto. Foi uma loucura. Tudo. O aço, o preço foi lá em cima, começou a faltar também, porque eles não sabiam que o negócio ia bombar. Mas esse represamento aconteceu com o que aconteceu com os preços, né? Hoje a gente tem uma estabilidade um pouco melhor com os preços. É que tava um pico assim. Eu recebia e-mail semanal dos fornecedores: ó, semana que vem esse preço é até sexta. Segunda-feira acho que o preço já muda. Caramba. Era uma loucura. Como é que você consegue fazer alguma estimativa com isso? Como é que você consegue trabalhar com o proprietário com um tempo curto dessa forma? Ou mesmo com investidores. Até porque tudo é um planejamento, né? É o planejamento. Porque daí, se você for querer comprar tudo, daqui a pouco você não produz em obra. Você não produz em obra. Não tem como. Não tem como. Os próprios fornecedores, eles não seguram esse material no pátio deles muito tempo. Não. Eles falam, para você fechar, alguns falam: não, a gente segura aqui para você, quando você quiser a gente manda. Só que se fica muito tempo no pátio deles, daqui a pouco eles estão te ligando. Aí, a gente pode entregar, tal. Questão de espaço, questão de logística, questão de uma série de coisas, né? E então foi uma bela loucura. Eu nem lembro mais do que a gente estava falando. A gente já saiu para a pandemia.